Fala galera da terceira série CPI Americano do Brasil, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente está iniciando hoje mais uma aula de matemática e na aula passada falamos sobre posições relativas entre circunferência e ponto, circunferência e reta. Eu deixei duas atividades para vocês aí, questão 14 e 15. O pessoal ficou bem em dúvida, já que os exercícios que a gente corrigiu na última aula era só de aplicação em fórmula, né? E essas duas questões aí, elas estão mais para um problema, né? Porque a gente tem que achar a solução aí. A primeira, eu já vou iniciar aqui agora. O enunciado está dizendo o seguinte, a 14. Seja x menos 6 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 41, a equação da circunferência é tal. Determine a equação da reta tangente a essa circunferência no ponto P de coordenada 2 e menos 3. Já estão aí no quadro, né? Essas informações. E aí, pessoal, a situação é a seguinte, né? Vamos iniciar. Eu vou iniciar aqui tentando fazer mais ou menos um esboço dessa situação aqui, ó. Tem uma circunferência e aqui já por essa equação da circunferência a gente já consegue determinar aqui as coordenadas do centro, né? A gente já conhece a equação da circunferência, está na forma reduzida, então o centro aqui, a coordenada vai ser 6 e 2, né? Vou escrever aqui fora, coordenada do centro, 6 e 2. Esse centro C aqui, chamei de C, né? O raio é a raiz quadrada de 41, né? O raio da circunferência é a raiz quadrada de 41, ok? E por essa circunferência tem uma reta que passa por esse ponto P, né? Esse ponto de tangência. Então a reta ela passa tocando esse ponto P e a gente vai chamar essa reta aqui de reta T. Vou chamar de reta T. Tá. Então a situação é essa. Esse aqui é o ponto P, a coordenada dele é 2 e menos 3, né? Então, é mais ou menos essa situação aqui. O que a questão está pedindo é para a gente calcular aí, né? Determinar a equação dessa reta tangente à circunferência. Tá. Então, pessoal, veja que essa questão, ela não é a simples questão de aplicar em fórmula, certo? A gente precisa encontrar aí um caminho para a gente achar essa equação da reta, né? Tendo em vista que não é nada assim bem trivial de cara só aplicar em uma fórmula. Tá, mas vamos começar a pensar aqui. A gente já trabalhou com equação de reta, né? Dentro desse conteúdo de geometria analítica, lá depois do estudo do ponto, né? A gente fez o estudo da reta e lá a gente calculava a equação da reta de duas maneiras. Conhecendo dois pontos da reta, né? No caso aqui a gente tem o ponto P, conhece as coordenadas. Se a gente conhecesse um segundo ponto da reta aqui, a gente ia aplicar naquela formulazinha de determinante, né? Aquela assim, ó, xa, ya, xb, yb, x e y, e calcular esse determinante igualando a zero. Essa aqui a gente conhecendo dois pontos A e B, né? A gente utiliza para achar a equação da reta. A outra forma que a gente utilizava era a mesma fórmula de achar o coeficiente angular. Era uma fórmula assim, ó, m igual a y menos ya sobre x menos xa. Certo? E aí, para a gente calcular usando esta fórmula aqui, a equação da reta, no caso, a gente precisava saber quem é o coeficiente angular e conhecer coordenadas de um ponto, né? Que nesse caso aqui seria um ponto A conhecido, e conhecendo também o coeficiente angular da reta, a gente pode usar essa fórmula para estar achando ali a equação da reta. Certo? Eu tinha comentado no caso de usar a fórmula de distância entre ponto e reta, né? Para calcular aqui, por exemplo, que a gente sabe que a distância entre o centro e
a reta T, no caso, é o raio, né? Mas aquela fórmula, ela se torna inviável por conta da quantidade de variáveis que tem ela, que vai ter, no caso, 3 variáveis, né? Que são A, B e C da equação da reta. Então, aquela fórmula lá, ela vai se tornar inviável, né? Eu tinha até sugerido fazer por esse passo, mas aí depois, aqui analisando a questão, vi que não dava. Então, pessoal, o que a gente observa desse tipo de questão, que é um problema, é que o difícil talvez não seriam os cálculos, mas o caminho que a gente tem que trilhar para chegar nessa solução, né? O difícil mesmo é encontrar esse caminho. Então, na situação aqui, o que a gente precisa fazer? Né? É isso que a gente precisa achar aqui agora. O que a gente vai fazer para calcular a equação dessa reta? A gente conhece coordenadas de 2 pontos para utilizar isso aqui? Não, a gente só tem coordenada do ponto P. A gente teria que ter um outro ponto da reta. Ok. A gente conhece o coeficiente angular dela e a coordenada de um ponto. A coordenada de um ponto a gente tem, que é o ponto P. Mas a gente não sabe o coeficiente angular dela. Então, a gente está aqui até agora sem poder utilizar alguma dessas fórmulas aqui. Tá? Então, vamos tirar mais coisa, abstrair mais coisa aqui dessa situação. Tem uma propriedadezinha, e eu já não sei se vocês estudaram isso em anos anteriores, não sei se vocês recordam, que é o seguinte. Aqui, a gente tem o raio da circunferência tocando no ponto P, que é ponto de tangência, certo? E a reta T, que é a reta tangente à circunferência. Quando a gente tem a reta tangente e a gente faz o raio tocando aqui no ponto de tangência, aqui, pessoal, o raio ele é perpendicular à reta tangente, certo? A gente tem uma reta tangente. Quando você traça o raio até o ponto de tangência, esse raio ele é perpendicular a essa reta T aí, ou seja, tem um ângulo de 90 graus que se forma aqui, certo? Isso vai valer para qualquer reta tangente. Qualquer reta tangente que eu desenhar aqui nessa circunferência, né? Se eu traço o raio até o ponto de tangência, ali tem um ângulo de 90 graus, isso é uma propriedade. Então, ok. Tá, professor, mas o que é que isso vai ajudar? Essa informação, ela é extremamente necessária para a gente chegar nessa solução. Visto que aqui, esse segmento PC, né? A gente supõe uma reta que passa aqui, ó. Uma reta, certo? Que eu vou chamar ela aqui de reta S, vou escrever aqui, ó. Essa reta S, ela é a reta suporte do raio, né? Assim que a gente vai tratar dela aqui. Ela passa pelo raio, passa pelo ponto de tangência, certo? E ela é perpendicular à reta T. Por que, professor, que essa reta aí ela vai ser importante? Porque dessa reta S que eu tracei agora, que passa aqui pelo raio, né? A gente conhece coordenadas de 2 pontos, que é o quê? O centro, a gente sabe as coordenadas, e o ponto P também é dessa reta e a gente sabe as coordenadas. Então, dessa reta S, a gente consegue, por exemplo, usar essa forma e calcular o coeficiente angular dessa reta, consegue calcular a equação geral dessa reta S. Tá, professor, mas a gente quer da reta T. E aí, pessoal, vocês vão se lembrar que existe uma relação entre duas retas perpendiculares. A gente estudou isso também dentro desse conteúdo. Qual que é a relação? A relação é entre o coeficiente angular delas, né? Se as duas retas são perpendiculares, então o coeficiente angular de T vezes o coeficiente angular de S é igual a menos 1. Essa é a relação entre duas retas perpendiculares, né? Ou, em outras palavras, o coeficiente angular de um é igual ao oposto do inverso do outro. E a gente chega nessa relação aqui. Tá, mas essa relação vai ajudar a gente? De que maneira? Se a gente calcular da reta S, né? Conhecemos a coordenada de 2 pontos. Se a gente calcular o coeficiente angular de S, a gente consegue achar aqui por essa relação o coeficiente angular de T. Né? E aí, conhecendo a coordenada do ponto P e o coeficiente angular de T, a gente vai chegando na equação dela. Então, o caminho que a gente vai fazer é esse. Então, inicialmente, eu preciso achar aqui o coeficiente angular da reta S, né? Para eu poder substituir aqui e achar o coeficiente angular de T. Tá. Então, para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar aqui o determinante e as coordenadas do ponto P e C para achar a equação reduzida da reta S. Então, vamos lá. Substituindo aqui, ó,
dentro do determinante, né? Aqui os meus pontos A e B vão ser o ponto P e o ponto C, então eu vou substituir aqui as coordenadas dele, né? O ponto C, coordenada 6 e 2. Aqui embaixo as coordenadas do outro ponto, no caso é o ponto P, coordenada 2 e menos 3. Aqui embaixo fica x, y. E a terceira coluna a gente completa com a unidade, certo? Vamos calcular pelo método de Sarri, então já vou repetir aqui as duas primeiras colunas, ó. 6, 2 e x, 2 menos 3 e y. E aqui, esse determinante vai ser igual a zero, porque a gente supõe que esses três pontos são colineares, né? Esse aqui a gente já sabe que sim, e supõe que esse terceiro seja um outro ponto da reta. Então vamos lá. Fazendo agora a setinha aqui para a gente calcular, para facilitar, ó, já vou calcular aqui. 6 vezes menos 3 vezes 1, menos 18. Ok. 2 vezes 1 vezes x, mais 2x. Aqui, 1 vezes 2 vezes y, mais 2y. Mais 2y. Agora eu vou pegar as diagonais para lá, né? E aí a gente inverte o sinal, ó. 2 vezes 2 vezes 1 fica 4 positivo. Vem para cá, menos 4. 6 vezes 1 vezes y é 6y positivo. Então vem para cá, menos 6y. E 1 vezes menos 3 vezes x está dando menos 3x. Vem para cá, mais 3x. Isso aqui é igual a zero, certo? E aqui eu já vou fazer o quê? Vou simplificar aqui os elementos que tem x, ó. 3x mais 2x, 5x. Menos 6y mais 2y, menos 4y. Menos 4 menos 18 ficou aqui menos 22, né? Menos 22 igual a zero. Essa aqui é a equação geral da reta, né? Já está simplificado. Essa é a equação geral da reta S, que no caso é essa reta aqui, ó. Certo? Para eu achar o coeficiente angular de S, eu trabalho com essa para ficar na forma reduzida. Então eu já vou fazer aqui, ó. Vou passar esse 4y para lá, ele está negativo, vai passar positivo, né? E aí vai ficar assim, ó. 5x menos 22 é igual a 4y. Aqui 4y, o 4 está multiplicando. Vou passar ele dividindo. E aí já vou ter o y isolado, né? Que é na forma reduzida, ó. Y igual a 5x menos 22 sobre 4. Aqui, como está na forma reduzida, ó, eu já sei quem é o coeficiente angular da reta S. Está aqui. Então, vou escrever aqui embaixo. O meu MS, o coeficiente angular da reta S, é o quê? 5 sobre 4. Pronto. Tá. Então, agora que a gente trabalhou com a reta S, vamos começar a trabalhar na reta T, né? Que é o que a gente quer, achar a equação da reta T. Então, veja. Eu vou utilizar aqui o coeficiente angular de S para substituir aqui nessa relaçãozinha, e aí eu vou achar o coeficiente angular de T. Sabendo o coeficiente angular de T, eu vou usar o coeficiente angular e o ponto P para substituir aqui e chegar na equação da reta. E aí fechou a questão. Então, vamos lá. Nesse cantinho, eu vou achar que o coeficiente angular de T, ó, MT, que é o coeficiente angular de T, vezes o coeficiente angular de S, que é esse cara que eu acabei de achar, 5 quartos, é igual a menos 1. Esse 5 quartos está multiplicando, vai passar para lá dividindo, né? E aí, como vai ficar no denominador, a gente vai ter que inverter. A gente vai achar o quê? Que o coeficiente angular de T é menos 4 quintos. Então, está aqui o coeficiente angular de T. Ele é o oposto do inverso do coeficiente angular de S, porque as duas retas são perpendiculares, né? O oposto, esse está positivo, fica negativo, e o inverso é você troca de lugar, né? O 4 vai para cima, o 5 vai para baixo, fica assim. Então está aqui o coeficiente angular de T. Agora eu vou retornar aqui para esse lado, para a gente calcular, enfim, aí, a equação da reta T, que é o que a questão está pedindo. Então vamos lá. Conhecendo agora o coeficiente angular da reta T e o ponto P, que é o ponto conhecido, eu vou aplicar nessa formulazinha aqui, ó. M igual a y menos ya
sobre x menos xa. Lembrando que YA e XA são as coordenadas do ponto conhecido, que aqui no caso é o ponto P. Então, fazendo a substituição aqui, dessa forma, o M, no caso agora da reta T, é menos 4/5, então vai ficar menos 4/5, que é o M, é igual a Y menos o meu YA é o Y que eu já conheço, no caso do ponto P, ó, coordenada do ponto P é o que? 2 e menos 3, né? Então, esse Y aqui é menos 3. Então, menos 3 é esse YA, né? Embaixo vai ficar x menos XA. Esse XA é a coordenada x do ponto aqui da reta que a gente conhece, que vai ser o 2. Então, pronto. Aqui eu vou fazer uma multiplicação cruzada, certo? E aí vai ficar como? Menos 4 vai multiplicar x menos 2, vai ficar menos 4x mais 8, certo? Menos 4 vezes menos 2, ficou mais 8, igual, o 5 vai multiplicar aqui em cima, ó, 5 vezes y, 5y, aqui menos com menos fica mais, né? E 5 vezes 3, 15, então vai ficar mais 15. Então pronto, daqui, se eu passar tudo para lá, eu vou chegar na equação geral da reta T, né? Deixa eu ver se a questão fala se é geral ou se é reduzida. Equação da reta. Então vamos chegar na equação geral mesmo. Vou passar o 5y, vai ficar negativo, então vai ficar menos 4x menos 5y, mais 8 já está ali, vou repetir, e o 15 passou negativo, menos 15, igual a zero. Aqui eu só vou simplificar esses dois elementos, então vai ficar menos 4x menos 5y, menos 8 menos 15 é quanto? Menos 7, igual a zero. Essa aqui é a equação geral da reta T, né? Vou escrever aqui, ó, T, que é o que a questão pediu. Então, pessoal, a gente encerra essa primeira questão aqui e vocês podem perceber o quê? Que nessa questão a gente usou muito conteúdo que a gente estudou até agora. Usamos o conteúdo para achar equação geral, a fórmula de achar coeficiente angular, né? Tem essa parte, essa relação entre as duas retas perpendiculares também que a gente viu dentro do conteúdo, né? Mas assim, é uma questão que parece simples, mas a gente precisa ter um conhecimento grande de tudo que a gente viu até aqui, né? E tentar achar esse caminho que para mim é o mais complicado. Então a primeira já foi. Pessoal, partindo agora para a segunda questão, que é a questão número 15, né? O enunciado dela está dizendo o seguinte: determine os pontos de interseção da reta S, tá aí a equação da reta S, menos x mais 2y igual a 4, com a circunferência lambda, x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 20. Então, nós temos as duas equações para a gente achar aí os pontos de interseção, né? Pelo próprio enunciado que já fala os pontos de interseção, já dá a ideia que são dois no caso, né? Como a interseção entre reta e circunferência, pode ser interseção vazia quando ela é externa, exterior, né? Pode ser interseção de um ponto quando a reta é tangente e pode ser interseção de dois pontos quando essa reta ela é secante. Então, pelo próprio enunciado, dá a entender que a reta é secante e a gente vai achar dois pontos. Qual que é o caso aí, professor? Ó, a circunferência está lá. Pela equação aqui a gente já sabe identificar aqui o centro, né? Olha, repara que está um pouco diferente das que a gente vem fazendo, né? Por que aqui, professor, só tem o x ao quadrado, não está dentro do parênteses? Igual as que a gente vem trabalhando aí, x menos alguma coisa. No caso, pessoal, esse x menos alguma coisa que deveria estar aqui, é porque a coordenada do centro aqui é zero, né? O x do centro é zero, então por isso que só fica o x ao quadrado. Isso pode acontecer aqui também, né? Se a coordenada y do centro for zero, aqui vai ficar só o y elevado ao quadrado. Então, na verdade, a coordenada do centro da circunferência aqui é 0 e 2, certo? E o raio dessa circunferência é a raiz quadrada de 20. A partir só da equação a gente já sabe, né? Tá. E essa reta, que tem essa equação aí, ela passa por essa circunferência de forma secante, né? Tendo entendido pelo enunciado aí, ó. Então está aqui a circunferência de centro C, a reta S,
e a gente tem que determinar as coordenadas dos pontos de interseção. Aí você fala, ué, professor, como é que a gente vai calcular essas coordenadas aí? Pessoal, quando você estiver fazendo uma questão que tem que achar interseções, né, seja entre duas retas, entre duas circunferências, você vai trabalhar com as duas equações aí ao mesmo tempo, de forma simultânea, né, como se fosse um sistema. Né? Quando a gente está trabalhando com o sistema de equações do primeiro grau, que você encontra ali as soluções para o sistema de equações do primeiro grau, na verdade, cada equação do primeiro grau ali representa uma reta e o ponto que você acha é exatamente a interseção entre essas duas retas. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho que olhar diretamente para essas duas equações, ó, a equação da reta e a equação da circunferência, certo? E tenho que dar um jeito aí de trabalhar de forma de um sistema, substituir uma dentro da outra para achar aí as variáveis x e y que vai satisfazer, né, esse sistema aí. Então, pessoal, uma das maneiras da gente fazer isso aí, e aí eu vou começar aqui embaixo, vou passar para a Maia, o que eu acho mais viável de fazer aqui é isolar uma das duas variáveis aqui, na equação da reta, certo? Que é uma equação do primeiro grau, mais fácil de você isolar, porque se tenta isolar uma variável aqui embaixo, ó, tá vendo que tem expoente? Você vai passar para o outro lado, fica em forma de raiz. Então, eu vou pegar a equação do primeiro grau, que é a equação da reta, e vou isolar uma variável. Que variável é essa que eu vou isolar aqui? Eu estou achando que eu vou isolar o x, né? Porque senão se eu for isolar o y, eu vou trabalhar a fração. Então, veja. Isolando o x, eu vou passar esse x para lá positivo. E esse 4 eu vou passar para o outro lado aqui negativo, né? E aí eu já vou ter o x isolado do lado direito lá, né? Como é que vai ficar? Vai ficar o x isolado lá e do outro lado vai ficar o quê? 2y positivo menos 4. Aqui, pessoal, eu isolei o x na equação da reta. Tá. E agora, professor, se eu isolou o x, você vai substituir onde está o x lá na outra equação, né? Esse aqui é o método da substituição que a gente conhece. Você isola uma variável em uma das duas equações e o valor que você achou aí, né? Valor provisório, vamos dizer assim, ó, o valor provisório que eu tenho para x é que ele é igual a 2y menos 4. Então, esse valor de x eu vou substituir no lugar de x na equação de baixo, que é da circunferência. Então, vamos ver como é que vai ficar aí. Aqui embaixo agora tem x ao quadrado. Só que eu tenho um valor para x. Esse x ele é 2y menos 4. Então, aqui onde está o x, eu vou substituir o quê? Por 2y menos 4. Então, vai ficar assim. 2y menos 4. E aqui o x está ao quadrado, professor. Então, aqui eu tenho que colocar o quadrado, porque esse valor de x é ao quadrado. Mais y menos 2 ao quadrado igual a 20. Agora, reparem que nessa equação eu só tenho uma variável, que é o y. Então, quando eu resolver isso aqui, eu vou achar um valor para y, né? Que vai ser o quê? As coordenadas y da interseção aqui. Eu já vou estar calculando elas agora. Então, tá. Para eu resolver isso aqui, eu vou desenvolver esses dois binômios. Vou fazer aqui esse passo, né? Desenvolver o binômio, já vou utilizar aqui o que a gente usa para desenvolver aqui o quadrado da diferença, né? De produtos notáveis é o quê? O quadrado do primeiro, que aqui no caso o primeiro é o 2y. O quadrado do primeiro vai ficar como? 4y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai ficar 16y, mais o quadrado do segundo, que é o 16 aqui. Mais, abrindo agora essa segunda parte, mesma situação. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4y, mais o quadrado do segundo, que é 4, igual a 20. Então, eu tenho aí agora uma equação de segundo grau, que eu consigo simplificar algumas partes aqui ainda, né? E aí vai ficar assim, ó. 4y ao quadrado mais y ao quadrado vai ficar 5y ao quadrado. Menos 16y menos 4y vai ficar menos 20y. E 16 mais 4 vai ficar mais 20.
certo? E aí aqui eu tenho o igual a 20 aqui desse lado. Igual a 20, o que eu posso fazer? Passar para o lado de lá, esse igual a 20, né? Porque aí, para ficar na forma reduzida para eu aplicar na equação de segundo grau, nas fórmulas, eu tenho que ter igualdade a zero. Então esse 20 eu passo negativo, está aqui ele, ó, menos 20 é igual a zero. Aí aqui, aonde tem 20 menos 20, ó, sumiu. E a minha equação de segundo grau ficou assim, ó, 5y ao quadrado menos 20y é igual a zero. Essa é a equação de segundo grau que eu vou resolver aí, certo? É uma equação incompleta, né? Equação de segundo grau incompleta. Tem um método mais simples de resolver ela sem ser usando a fórmula de Bhaskara, mas aqui a gente pode fazer por Bhaskara. Então como é que vai ficar? No caso aqui, esse 5 é o valor de A, né? Aplicando a fórmula de Bhaskara. E o menos 20 aqui é o valor de B. E o valor de C seria zero, né? Que não tem aqui o termo independente. O valor de C é zero. Então tá. Aplicando vai ficar delta igual a B ao quadrado, vai ficar menos 20 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 5, vezes C, que é zero. Então aqui 4 vezes 5 vezes 0 vai dar zero. Então meu delta aqui é 20 ao quadrado, que é 400. 400 positivo. Então achei delta. Agora eu vou para a segunda fórmula. Y, que é a minha variável ali, é igual a menos B. No caso, meu valor de B é negativo. Quando eu pego menos o valor de B, que é negativo, isso aqui vai ficar mais, né? Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 400 ali, dividido por 2 vezes o valor de A, que é 5. E aí eu vou chegar aqui em dois valores para Y. Y' vai ser o quê? Menos com menos é mais. Então vai ficar mais 20. Mais, né? Como é o Y', eu uso o sinal de mais. Raiz quadrada de 420 dividido por 2 vezes 5, 10. Então eu cheguei aqui em 20 mais 20, 40, dividido por 10. Esse resultado aí é 4. Não vai caber aqui. 4, vou colocar assim. Embaixo é a mesma situação. Y, duas linhas. Vai ficar 20, positivo, né? Menos a raiz quadrada de 400, que é 20, dividido por 10. Só que aí 20 menos 20 é 0. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, pessoal, o que eu achei aqui? Eu achei 4 e achei 0. Significa o quê? São as duas coordenadas de y ali, daqueles dois pontos, certo? Aqui eu tenho dois pontos de interseção da reta com a circunferência. Eu achei as coordenadas y dos dois pontos. Um ponto tem coordenada y igual a 4 e o outro ponto tem coordenada y igual a 0. Deixa eu dar nome a esses pontos aqui, para ver se fica mais fácil, né? Esse aqui eu vou falar que é o ponto A e esse aqui eu vou falar que é o ponto B. São os pontos de interseção da reta com a circunferência. Então o ponto A aqui eu achei coordenada y dele igual a 4 e o ponto B eu achei coordenada y dele igual a 0. E agora, professor, o que o senhor vai fazer aí para achar as coordenadas x? Quem são essas coordenadas x aí? Pessoal, para ficar mais simples aqui, ó, como esses pontos eles têm que satisfazer tanto a circunferência quanto a reta, esses dois valores de y você pode substituir na equação da reta aqui em cima, um de cada vez, né? Se eu colocar o 4 no lugar de y, eu vou resolver para achar o x. Vai ser o x aqui, que vai fazer par ordenado com 4. Se eu colocar o 0 no lugar de y, eu vou achar outro valor de x, que vai ser o par ordenado aqui, que está faltando. Certo? Esses dois serão os pontos de interseção aí. Então, deixa eu ver aqui onde é que eu vou apagar, para poder fazer essa parte. Vou apagar aqui em cima. Vou apagar aqui. Então, vamos lá. A equação da reta, eu vou substituir nela, né? A reta S, a equação dela é x menos 2y igual a menos 4. Deixa eu ver como é que está aqui. É menos x mais 2y igual a 4. Tá? Vou deixar assim. Menos x mais 2y igual a 4. Essa é a equação da reta. E aí o que é que eu vou fazer?
Então, como eu já achei as coordenadas y, eu vou substituir uma de cada vez para achar quem vai ser as coordenadas x aqui. Então, substituindo 4 primeiro, no lugar de y, vai ficar assim, ó, menos x mais 2 vezes y, o y que eu estou substituindo é o 4. Então, vai ficar assim, é igual a 4. Aí eu vou resolver essa equaçãozinha do primeiro grau. Ó. 2 vezes 4 é 8. 8 aqui está positivo, vou passar para negativo. Então vai ficar menos x é igual a 4 menos 8. Quanto é 4 menos 8? Menos 8. Então vai ficar que menos x é igual, na verdade 4 menos 8 menos 4. Menos x é igual a menos 4. Negativo dos dois lados, o que você vai fazer? Vai multiplicar por menos 1 dos dois lados da conta. Ambos vão ficar o quê? Positivo. E aí a gente tem essa solução, x igual a 4. Né? Então significa o quê? Que aqui, esse aqui é um par ordenado, né? No caso aqui que eu estou falando que é o ponto A. Quando o y que eu substituí aqui por 4, o x também vai ser 4. Então está aqui o primeiro ponto de interseção aí, entre a reta e a circunferência. E para achar o segundo ponto aqui, né? Que é o ponto B que eu chamei, eu vou substituir o zero aqui no lugar de y. Vai ficar menos x mais 2 vezes 0 é igual a 4. Aí aqui 2 vezes 0 é 0. Sobrou que menos x é igual a 4, positivo. Multiplicando por menos 1 dos dois lados, ó, tá? Menos 1 vai multiplicar dos dois lados. Só para o x ficar positivo, né? Mas aí o que vai acontecer? Aqui o x vai ficar positivo, vai ficar mais x. E aqui 4 vezes menos 1 vai ficar o quê? Menos 4. Que significa o quê? Que aqui nesse ponto B, a coordenada x aqui é menos 4. E aí está aqui. Esses dois são os pontos de interseção da reta S com a circunferência lambda aí pela questão. E aí, pessoal, a gente encerra a correção dessa atividade. Vocês vão falar, nossa, professor, o senhor judiou e colocou uma atividade mais pesada, né? Mas eu queria ver mesmo como que vocês iam se sair tentando pensar diferente para chegar na solução desses dois problemas. Eu vou deixar uma atividadezinha hoje para vocês, mais simples aí, para estar aplicando na forma de distância entre ponto e reta. E aí, na nossa próxima aula, eu faço a correção e dou seguimento no conteúdo. Nossa próxima aula é sexta-feira, vai ser ao vivo pelo Meet. Aguardo a presença de todos. Qualquer coisa aí, qualquer dúvida nessa correção, vocês podem me chamar pelo WhatsApp que eu estou disponível. Obrigado e até a próxima.